Olá, paz do Senhor! Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para falar hoje que eu não sou mais vítima, eu sou guerreira. Ei, mulher, hoje eu quero falar com você, mulher de fé, mulher aí que está de pé, independente da situação que você está vivendo, mesmo sendo ela muito difícil. Hoje eu quero contar um pedacinho do meu testemunho de vida. A gente vai contando um pedacinho aqui, outro ali, e vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aí você vai ver que você também não nasceu para ser vítima, você nasceu para ser guerreira, vitoriosa. Você nasceu para ser testemunho de Deus na terra. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na tua. Nada é impossível para o nosso Deus. Hoje eu posso dizer com toda certeza, com toda a experiência, que tudo aquilo que eu passei lá atrás, todo o meu passado, não é para eu ficar chorando, dizendo que fui vítima de tudo que vivi, não. É para eu sorrir e dizer que Jesus é poderoso. Por muito tempo, eu vivia me questionando a Deus o porquê de tudo que eu tinha vivido, o porquê de tudo que eu tinha passado, me sentindo uma vítima. Mas um dia, o Senhor falou comigo, bem lá no meu interior. Tocou lá na ferida para poder sarar. E me colocou de pé e disse, você não nasceu para viver caída, para viver prostrada. A minha vontade é que você esteja de pé, como guerreira, lutando, pelejando e vencendo as tuas lutas. E se você está aí, passando por algum momento difícil na tua vida, esta palavra é para você. E aí outro dia eu tava na igreja, eu olhando a Maria brincando com uma das bonecas que ela ganhou. Eu lembro que eu criança, a única boneca que os meus pais podiam me dar, ou que nós ganhávamos, era aquele bebê de plástico, né? Que a perna não dobrava, o máximo que dobrava era o braço e às vezes desencaixava. E o meu sonho era ter aquele bebê de pano, de tecido, aquele bebezão grande, né? Que o corpinho é de tecido. Meu sonho era ter aquele bebê. E os meus pais nunca tiveram condições de me dar. Mas pela minha perseverança, pela minha fé, hoje a minha filha tem um bebê daquele para poder brincar. Porque a palavra do Senhor nos diz que as promessas, o cuidado do Senhor, Ele acompanha as nossas gerações. Mas o que? Eu tenho que estar em obediência, em sintonia com a palavra dele. E aí eu vejo que todas aquelas madrugadas de choro, todas as lágrimas, todas as orações, o Senhor recebeu. E hoje eu olho para a minha vida e vejo a resposta do Senhor. Mas eu também não fiquei de braços cruzados, não fiquei sentada só esperando cair do céu, não. Eu tive que arregaçar as mangas, trabalhar, e até hoje eu trabalho para o quê? Para dizer que o Senhor pode fazer, para dizer que o Senhor faz na minha vida e também pode fazer na tua. Lembro também, muitas vezes, conversei com meu pai sempre sofreu com alcoolismo. E o sonho dele era voltar no Piauí, porque desde quando ele saiu de lá jovem, ele nunca mais voltou, né? Para ver os parentes, ver a terra ali onde ele nasceu. Então o sonho dele era voltar lá no Piauí de jipe. E aí quando foi o ano passado, em 2024, quando eu passei pelo Piauí de jipe, eu falei, Jesus, como o Senhor é poderoso. Porque quando meu pai estava nas crises do alcoolismo, eu gostava de lembrar ele, pai, o senhor não tem um sonho, o seu sonho não é esse. Então vamos, o Senhor consegue. Se o Senhor parar com isso, se o Senhor deixar essa luta, essa fraqueza, colocar nas mãos do Senhor, o Senhor pode realizar os teus sonhos. E ele falava, minha filha, eu não consigo. Eu deixo esse sonho para vocês. E graças a Deus, eu posso dizer que o Senhor realizou o sonho do meu pai na minha vida. E eu tenho certeza que o poder do Senhor é tão grande que Ele vai continuar realizando sonhos, projetos, promessas. Mas eu tenho que permanecer firme, eu tenho que permanecer confiante, eu tenho que confiar no Senhor com todas as minhas forças. E não são as lutas, não são as provas, não são as dificuldades que me sobrevêm que tem que me abater. E eu ficar me fazendo de vítima, ficar ali parada. Não, eu tenho que me levantar e dizer, eu sou guerreira e eu vou vencer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então tudo isso que eu vivi, se eu não ver a grandeza do Senhor em tudo isso que eu vivi, eu não vou conseguir alcançar sonhos maiores.
Porque a palavra nos garante que o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. E ainda tem os céus preparados para mim e para você. Basta eu reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Eu aceitar Jesus, o único caminho que pode nos levar até Deus. Eu tenho que aceitar, eu tenho que confessar a Ele diante dos homens, para Ele me confessar como filha diante de Deus. Há um versículo bíblico que ele é referência para minha alma e pode ser para a tua também. É lá em Efésios 6:11, que nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau, ele vai vir para todos. Ele vai vir para mim, vai continuar vindo o dia mau. Mas eu tenho que estar o quê? Revestida da armadura de Deus, porque ela não falha. Na armadura do Senhor tem todo o poder, do alto da cabeça à planta dos pés. E aí é com essa armadura que nós vamos vencendo dia após dia, luta após luta. E vencendo para glorificar o nome do Senhor, não é o nosso. É para que as pessoas vejam o Senhor nas nossas vidas. Eu quero que todos que me ouvir, eu quero que todos que me vejam reconheçam o Senhor em mim. Fala, nossa, o sorriso da pastora Alice, o caminhar da pastora Alice mostra o Senhor, porque se não fosse o Senhor na vida dela, ela não estaria aqui para contar o testemunho. Hoje, tudo, eu olho só para o meu passado como testemunho, porque tudo que eu vivi lá atrás foi para forjar a minha fé. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa, uma mulher bem cuidada. Mas por quê? Porque, pastora Alice, você conseguiu, como foi que você conseguiu? Colocando o Senhor em primeiro lugar e agindo a minha fé. Porque eu medito na palavra, eu leio a palavra e eu tenho que falar, não, isso daqui vai acontecer na minha vida. Não, essa palavra aqui que está escrita, eu quero que aconteça na minha vida. Mas só vai acontecer a partir do momento que você agir a sua fé. E eu, conversando com o Senhor e falando, Senhor, qual testemunho o Senhor quer que eu conte? O testemunho que o Senhor me fez lembrar, porque eu e a minha família, a gente sempre passou por necessidade. Sempre passou por necessidade. Eu comecei a trabalhar com os meus 14 anos, porque eu queria muito fazer a minha festa de 15 anos. Muito. E meus pais não tinham condição financeira, né, para fazer. Nessa época, meu pai, né, estava convertido, estava na igreja junto conosco. Mas nem sempre foi assim, nem sempre. Quem se converteu primeiro foi eu, minha mãe e as minhas irmãs. Eu tinha os meus 7 para 8 anos quando nós nos convertemos na igreja evangélica. Lá em Águas Lindas, meu primeiro pastor, o pastor Jair, a sua esposa, a irmã Maria Alice, pessoas ali que transformaram as nossas vidas, né, no mundo espiritual. E ali em Águas Lindas nós passamos por muitas lutas, muitas privações, que eu lembro que nós crianças, minha mãe levava a gente no lixo para pegar brinquedo, alguma coisa que tivesse boa lá que desse para ser reutilizada. E ela brincava assim para descontrair, né? Falava assim, vamos lá na lojinha de 1,99. Aquela lojinha, aquele lixo, aquelas coisas descartáveis por algumas pessoas, para nós muitas das vezes se tornava algo útil. E ali a gente ia vivendo, vivendo. E aí saímos de lá de Águas Lindas, muitas experiências aconteceu ali. E voltamos para a cidade ocidental. E aqui, eu com os meus 12 para 13 anos, nós, no ministério, na igreja onde nós congregávamos, nós passávamos por tanta privação, que a gente tinha vergonha de contar para os irmãos, alguns irmãos da igreja, para os nossos pastores, pedir ajuda, né? E aí, a coisa mais difícil para nós naquela época, porque adolescentes, né, tinham vergonha daquela situação que vivíamos, porque meu pai e a minha mãe trabalhavam os dois. Só que meu pai tinha muito problema com o alcoolismo. E aí todo o dinheiro, né, ia pro ralo. Nada sobrava, nada dava. E eu lembro que chegou uma fase da nossa vida que meu pai, ele trazia, sabe aquela mochiba que no açougue, aqueles restos de carne, que muitas das vezes é descartado, jogado para os animais, eu não sei o que eles fazem, mas é descartado, aquela carne ali não se vende. Mas aí o meu pai, ele fazia o quê? Ele ia lá buscar aquelas carnes para nós comer no almoço, na janta. E muitas das vezes, a nossa refeição era aquela carne. Minha mãe chegava, minha mãe limpava o que dava para limpar. E aí ela escaldava aquilo ali. E depois que fazia aquele processo, ela fritava, deixava bem fritinho pra gente comer com arroz. E ali,
teve um momento que a gente morando numa casa de aluguel, não conseguimos mais pagar o aluguel daquela casa. E aí o que que aconteceu? O nosso pastor na época foi que teve que fazer a nossa mudança, porque nem condição de fazer a nossa mudança financeira nós não tínhamos. E aí foi quando uma vizinha, ela não era da nossa igreja nem nada, ela só era nossa vizinha. Ela chegou pro nosso pastor e falou assim: "O senhor sabe como é que tá vivendo essa família aí que é lá da sua igreja?" E ele: "Não." Aí ela foi e contou, né, a situação que nós estávamos vivendo. E aí a igreja começou a nos ajudar com cesta básica, né? O pastor veio para mais próximo de nós. E assim, eu digo que nunca, nenhuma das situações da minha vida eu culpo a igreja, porque aí tá modinha, né? Muitas pessoas jovens que cresceram até junto comigo na igreja, dizer que foi culpa da igreja, foi culpa. Não, Alice, não atribuo a culpa a ninguém, principalmente a Deus. Deus não tem culpa de nada, de todo o meu sofrimento. Ele permitiu sim, para o quê? Para eu crescer em fé, para eu ver os milagres acontecendo na minha vida. Eu fui provada para ser aprovada. E a igreja nunca teve culpa de todas as más escolhas que eu fiz em toda a minha vida. Hoje nós somos pastores, somos. Aprendi muito quando era ovelha, para hoje o quê? Para hoje eu ensinar muitas almas, muitas vidas, até você que está aí do outro lado. Nada do que nós sofremos aqui nessa terra, o culpado é alguém. Pode até ter uma certa influência, mas tudo é para ser experiência na minha vida, para eu crescer, para eu agir a minha fé diante do Senhor. E aí o pastor começou a nos ajudar, né? Com cesta básica, financeiramente dando um apoio, e ali se aproximou mais porque nós éramos pessoas muito fechadas, devido ao sofrimento muito grande, a vergonha daquilo que se passava, a gente não se abria tanto, né? E nós sempre fomos cristãos, daqueles de ficar muitos anos congregando na mesma igreja, até o Senhor nos ordenar sair para outro lugar, ou então nós mudarmos de endereço, e aí sim nós mudávamos de igreja. Então o pastor, para nós, era sim e é uma referência de fé e pai na fé. Ele cuida da nossa alma, ele cuida da nossa vida espiritual, ele tem autoridade no mundo espiritual para nos abençoar. E isso foi o que eu aprendi desde pequena e eu coloco em prática até hoje. Então, esse testemunho para dizer hoje eu sento na mesa com a minha família e vendo os meus filhos se alimentar muito bem, e eu peço e eu oro a Deus para que eles não precisem passar pelo que eu passei para aprender, que eles possam aproveitar a oportunidade que está tendo hoje para aprender a valorizar o mínimo. Hoje, quando eu como, quando eu estou me alimentando, eu posso lembrar: o Senhor me tirou daquele momento difícil onde eu vivi com os meus pais e me colocou em um lugar de honra. Não porque eu sou capaz, porque eu sou merecedora, não, mas é porque Ele me fez capaz e merecedora. Porque o nome dele é fiel. E nenhuma das suas promessas deixa de ser cumprida a partir do momento que eu estou em obediência. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor não desperdiçou nenhuma lágrima minha, nenhum choro, nenhuma noite de oração, uma madrugada em prantos, nenhuma lágrima. Porque Ele quer que eu viva o hoje, lutando para ganhar o hoje, porque até o amanhã pertence a Ele, não pertence a mim. E eu não posso ficar lamentando o que eu vivi lá atrás. Eu tenho é que agradecer e glorificar o nome dele, porque até aqui ele me sustentou. E se você está passando por um momento difícil, se o teu passado foi dolorido, se o teu passado foi dificultoso, Deus não quer que você fique presa a ele. Deus quer que você lute, se levante e lute pelo hoje, pelo presente, para viver bem hoje. Plantar sementes boas hoje para colher os frutos. Creia na palavra do Senhor. O teu passado é passado. Entrega nas mãos do Senhor e confia o teu presente nas mãos dele e viva com alegria na alma de que ele é poderoso para te guardar, te sustentar e prover aquilo que você precisa. Nada do que você está passando é em vão. Você não é vítima, você é guerreira, você é filha de Deus.
Foi quando eu entendi isso que eu não era uma pessoa vítima de todo o meu sofrimento. Não, eu sou filha do rei, filha do rei, rei dos reis, senhor dos senhores, o príncipe da paz. E se você se identificou com esse testemunho, ou você conhece alguma mulher, alguém que também está passando por momentos difíceis, mas precisa de uma injeção de ânimo, de fé, envia esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber os próximos testemunhos. Quando as lutas vêm, eu sei que aquilo ali é só um momento para eu aprender algo novo do Senhor, da parte do Senhor. Não é para eu ficar ali prostrada, chorando, me vitimizando, mas é para que o nome dele seja exaltado. E tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se eu tenho fôlego, eu vou continuar louvando ao meu Criador, ao meu Deus. Então, que a paz do Senhor seja contigo. Que a paz do Senhor seja contigo. E põe aqui nos comentários se você se identificou com esse testemunho. Coloca aqui o seu pedido de oração, o seu nome. Nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa. Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Até o próximo testemunho. Que o nome do Senhor seja glorificado.